Saúde, galera, no ar, mais um de Papo com a Véia. Mais uma vez, esse programa tem um apoio da Enjoy. Então, se você quiser saber mais sobre como administrar o chopp aí no seu bar, no seu restaurante, né, tanto a parte de você vender ali para as pessoas com cartão, quanto se você quiser administrar o seu estoque, procura lá o pessoal da Enjoy, let'senjoy.it. Então, é let'senjoy.it. O site deles, saiba mais sobre isso, eles que nos apoiam aqui nesse programa. E, mais uma vez, a Ava Maria não pôde comparecer, a gente está gravando remoto esse aqui, né? Hoje, São Paulo acaba de entrar novamente aí na zona amarela, né? Como disse o governador, gravando remotamente, e a Ava Maria mandou um recado para a gente, solta aí. Você sabe, quando a gente fica de idade, todo dia aparece uma coisa diferente. E hoje eu tô com refluxo. Eva Maria tá com refluxo. E se cuida, pô, toma um remedinho e a gente segue daqui. E hoje o nosso convidado é o atual campeão brasileiro de sommelier. Então ele que ganhou o último campeonato, né, que aconteceu. E o Jairo Neto tá aqui com a gente. Jairo, obrigado por você estar aqui. O Jairo, que ele é neto, né, Jairo Neto, então ele é neto do seu Jairo, do seu Eliodoro, da dona Ide e da dona Ivete. Jairo, obrigado pela sua participação, obrigado por você dividir um pouquinho da sua história com a gente. Fala um pouquinho de onde você nasceu, como foi sua infância. Júnior, primeiramente, obrigado pelo convite aí. A gente já está há algum tempo tentando marcar esse bate-papo, né, entre idas e vindas, né. Bom, eu nasci em Araras, não sei se você conhece, interior de São Paulo, dá 170 quilômetros mais ou menos aqui, perto, entre Campinas está no meio do caminho, né, Anhanguera. Morei lá até os 17 anos de idade, mais ou menos, aí saí de lá para estudar em São Carlos, fui fazer engenharia, e aí, de formado, caí para o mundo aí, trabalhando em obras, até fui me estabelecer em São Paulo definitivamente, tem uns 10 anos, mais ou menos. Como é que você não ficou com sotaque de Araras? Você não tem sotaque de Araras? Fui perdendo. Essa é uma boa pergunta. Cara, o pessoal de Araras, para mim, eu sou do interior e a gente tem um pouquinho de sotaque, né? Eu morei muito tempo em São Paulo, então mesclo. Mas, cara, o pessoal que é de Araras, cara, eles honram o sotaque ali do interior de um jeito, né? Que é um sotaque bem característico mesmo. Leite quente. Leite quente, cara. Eu adoro sotaque. E o sotaque de Araras é muito. Eu acho que tem uma personalidade muito forte, cara. Digamos que ele seja peculiar. Peculiar. Eu não sei, eu acho que eu não gostava do sotaque de lá, por isso eu acho que eu trabalhei para não pegar o sotaque. Mas isso é uma coisa que é engraçada. Como eu trabalhei um grande período da minha carreira como engenheiro em obras, fazendo obras no interior de São Paulo, no interior de Minas. E a Kelly sempre dizia que, eu morei em Minas quase um ano, né, no sul de Minas, era eu pisar lá, 1 mês, 2 meses, eu já estava falando trem, estava falando uai, estava falando mais como um mineiro, sabe? Tem uns sotaques que passam rápido. Sim. Achei que é um pouco da gente... gaúcho, cara. Tá ali. O sotaque do gaúcho, para mim, é o que mais você pega. Se você ficar lá uns 5 dias, você já começa a arrastar. Sim, então. Engraçado você falar do sotaque do gaúcho, porque minha mãe é gaúcha. Então, a família da minha mãe, eles são de Santa Maria. Né? Não sei se nasceram lá, né? Meu avô e minha avó moravam lá, né? Ficaram lá até 2000 e pouco, depois mudaram para Porto Alegre, que meu tio morava lá, e já faleceram tem um tempo. Então, e minha mãe, ela acabou perdendo um pouco do sotaque também, do sotaque gaúcho, mas quando ela vai para lá, são 2 ou 3 dias, ela já retoma, né? E quando eu convivo com ela também, é natural que você acaba acostumando e começa a trazer essas particularidades. Eu acho um pouco de identificação, né? O sotaque é uma forma de comunicação também, né? Se você se aproxima no sotaque, você está ali
numa linguagem, ela é verbal, mas é uma linguagem além do que você está dizendo, né? Que é uma forma de se reconhecer, né? Acho que Sim. a gente constrói isso, né? Às vezes de uma forma consciente, às vezes de uma forma inconsciente, Não, mas e a gente quando acaba você construindo essa muda, comunicação. eu sinto muito isso, assim, que eu perdi bastante disso, porque eu tô em Taubaté agora, tô gravando daqui, mas Uhum. quando eu tô aqui, eu até arrasto um pouquinho mais, mas eu tenho um misto, porque eu morei em São Paulo até os 7, aí eu vim para cá com 7 anos, aí eu saí com 16. Aí eu voltei e fiquei mais um tempo aqui, depois voltei para São Paulo. Então, eu tenho um sotaque que, sabe, tem às vezes eu tô falando mais puxado, né, o R, enfim. E às vezes não, às vezes eu Ué, falo. Então, assim, o pessoal de São Paulo enche meu saco porque que eu falo caipira, e o pessoal aqui de Taubaté acha que eu falo igual paulistano. Então é um negócio que é isso, cara. Você fica meio sem ah, identidade, assim, um negócio meio estranho, né? Eu sinto muito isso, assim. Cara, mas conta pra mim, é, como é que são suas lembranças dos seus avós, assim, você conviveu, como é que foi a sua infância com então, eles? eu convivi mais. Meu pai é de Araras, né? Então meus pais casaram Saúde, muito cedo. Saúde. eu Ah, esqueci de saúde, tô então, tomando antes de aqui eu começar a contar a é, história, eu vou servir esqueci do uma brinde. Baltic Porter aqui, Boa, eu tô tomando uma tá? Corn Pills. Nossa, eu queria estar tomando essa cerveja porque tá quente. A Baltic era a única açúcar que eu tinha aqui. Eu falei, bom, eu vou abrir Ah, você podia ter uma aberto do outra. Júnior para saúde. Saúde. Bah, Ah, medalha de ouro, né? Não é à toa. a cerveja Mas tá enfim, redondinha, né? então, meus pais. Tá, tá bem legal a cerveja. Meus pais, minha mãe era de Santa Maria, meu pai de Araras, né? E eles se conheceram muito jovens. Inclusive, acho não, eu fui o motivo do casamento deles, tá? Eles tinham 20, 22. Eles se conheceram em Guarapari, se não me engano, no Espírito Santo. E aí eles foram morar em Araras. Então, assim, quando mais jovem, eu tive essa convivência com os meus avós paternos, né? A gente ia de domingo almoçar, aquele tradicional almoço de família do interior, né? Que você vai no domingo e fica lá, tipo, das 11 da manhã até as 5 da tarde. E quanto aos meus avós maternos, eu tinha mais contato, era mais difícil, né? Porque eu não sou mais um menino, né? Tô com 37 anos. Nessa época aí não era tão fácil voar, né? Não era uma coisa que era um deslocamento, era complicadíssimo. A gente viajava para o sul, para Santa Maria de carro, cara. Então eram 15, 18 horas, não sei, era um martírio para ir, Muitas horas. né? Era bem difícil, eram muitas horas. Então eu convivia bem menos, né? Mas tem Uhum. algumas memórias por serem gaúchos, né? Naturalmente que tinha churrasco envolvido, tinha uma linguiça eu esqueci o nome dela agora, que minha mãe faz um feijão gordo que é maravilhosa. Eu lembro dela, do aroma e do sabor dela, muito característico, né? Mas assim, eram mais visitas esporádicas, né? Tive mais próximo da minha avó um pouco mais na época de faculdade, que ela estava ali vivendo. Minha mãe já estava bem debilitada, teve câncer e tudo mais, e acabou falecendo, né? Meu avô faleceu, meu avô materno já faleceu tem bem mais tempo também. E em Araras mesmo eu tive contato um pouco mais com os meus avós paternos nesses encontros aí de domingo. E quando Acho você que saiu de são essas Araras, as para onde você lembranças que eu foi? tenho. Cara, eu Quando fui você estudar saiu de em São Araras. Carlos. Fui do interior para o interior. Prestei engenharia civil, eu passei lá na USP, fui lá, prestei em 2000, então fui fazer engenharia em 2001. Fiquei lá até 2005. Conheci a Kelly lá, a Kelly também é formada lá, ela é formada em arquitetura. Ela entrou em 2002, eu entrei em 2001. Aí fiquei lá até 2005, me formei e comecei a trabalhar numa empreiteira que fazia obras de rodovia. Então eu passei a viajar majoritariamente pelo estado de São Paulo, né? Trabalhei em Santa Bárbara do Oeste, trabalhei em Jaú, trabalhei em Ribeirão Preto por um tempo, trabalhei em Votuporanga, trabalhei em Boa Esperança, Você no é, interior de você é Minas. engenheiro civil.
Sua formação. Tô tentando já dizer. Oi? Minha formação, meu income vem da. Eu falo, tô tentando deixar de ser engenheiro civil, mas a pandemia tá no meio do caminho. Mas a minha formação, eu formei em engenheiro civil, meu avô é engenheiro civil, meu pai é engenheiro civil. Eu sou Jairo Caramba. Pinto Neto, né? Então eu tenho Seu pai é uma júnior? família. Meu pai é Não. júnior. É mesmo? Então veio de uma. Eu não diria que uma tradição, né? Foi mais uma coisa que, tipo, você tinha referência ali paterna, né? Acabei seguindo a carreira. Sou bom, considero bom em exatas, eu tenho uma, uma boa aptidão. Hoje eu já reviso um pouco disso, eu gosto muito mais dessa parte sensorial, que não é tão relacionada com exatas, né? Já tenho pensado em mudança de carreira, tenho pensado bastante coisa, tô vira e mexe procurando curso de astronomia para ver se eu vou ou não vou. Estou investindo aí nessa parte mais voltada para essa gastronomia, cerveja e tudo mais. Legal. Então, só que assim, hoje a engenharia que sustenta meus confortos. É. Então, vem daí, né? A, Então, a não dá para cerveja desprezar ainda, isso, a é cerveja importante na minha vida. ainda, Eu falo, não, a cerveja ainda é sempre né, cara, aquele conflito, né, de quando que você vai pular o barco mesmo, enfim, né? Acho que várias pessoas têm sim, sim. essa mesma história. Como é que foi a sua aproximação? Então, pô, você sai de Araras, vai para São Carlos, faz engenharia. Como é que foi? Conta um pouco ali do começo, de como você começou não sei, a sua primeira experiência com uma cerveja artesanal, ou como é que você foi, né, parar nesse meio aí? Então, cara, eu não me recordo exato, eu não tenho uma. Você já deve ter conversado com o viajante cervejeiro, não sei se já conversou, mas se não Só. conversou, recomendo que faça. Ele é um excelente contador de histórias, né? Ele tem uma cerveja marcante de um ponto específico da história dele. Eu não tenho essa cerveja, tipo, isso mudou minha vida. Mas eu comecei a Uhum, ter contato naturalmente, né? Na época de faculdade, você te bebeu que é barato, né? uhum. Então, era o que tinha disponível ali e a gente tinha resistência para isso. Depois eu comecei a ter contato com. Acho que eu fiz o caminho natural da maioria das pessoas que começam a entrar nesse mundo craft, né? Uma Witbier, uma Hoegaarden, uma cerveja de trigo alemã, né? Eu tive esse caminho. Quando eu Você comecei a acha que até gostar, né? hoje, Comecei, só pô, fazer isso é um diferente. parênteses, só para fazer um parênteses, você acha que até hoje as pessoas seguem esse caminho? Eu tenho a impressão que há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, esse era o caminho. Hoje eu, sei lá, eu tenho a sensação que as pessoas começam muito mais pelas IPAs do que. É, é, eu acho que mudou, tá? Porque, assim, eu tô contando uma história de quase 20 anos, né? Sim. Há 20 anos atrás, 20 anos não, que eu não tinha. Bom, não tinha idade para beber, mas bebia, mas isso depois se corta da live. Mas na época, né, você não tinha acesso. O que tinha 15, 20 anos atrás de cervejas craft aqui? Não tinha nada, né? Uhum, Importadas mesmo, você tinha meia dúzia de garrafas, né? Você ia sim. num restaurante, praticamente você não tinha. Você ia num supermercado, você achava uma ou outra garrafa, né? Era muito Uhum, pouco. E hoje, se você for no Pão de Açúcar, você tem, né? Falando como exemplo, Pão de Açúcar, né? Mas poderia ser qualquer outro mercado. Você tem uma infinidade, você tem mais de 100 rótulos, né? uhum, Tranquilamente, né? E com vários estilos. Então, isso mudou bastante, né? Eu acho que, assim, o pessoal começa pela IPA, pela nossa, a gente tem a mania de emular os americanos, e a IPA é um ícone americano, né? Então, tem uhum, esse caminho, mas eu ainda acho que, assim, uma wheat beer é um caminho mais fácil, né? sim. Por quê? Porque ela traz aromas, sabores um pouco mais complexos e também não tem uma potência de amargor, né? Então, não Sim. vai te impactar em termos de amargor Uhum, tão. Não vai marcar, sim. né? Não vai de, de, de 10 BUs para 60, você tem um salto enorme, né? Sim. Então, isso é uma coisa que pode dar um caminho mais suave, né? Sim. Então, eu tive esse contato, né? Aí, a partir desse contato, quando eu comecei
comecei a trabalhar, comecei a ter dinheiro para consumir com mais frequência, né? Isso também é importante, lembrar que hoje cerveja artesanal, o craft ou especial, eu brigo um pouco com os termos, isso a gente pode falar depois. Ainda é um produto relativamente caro, né? Aí a partir de comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, ter esse acesso, comecei a consumir muita cerveja inglesa. Quando eu já estava aqui em São Paulo, então 10 anos atrás, tinha uma, como é que chamava aquela franquia? W Beer? Não, Mr. Beer. Mr. Beer. E eu parava lá, como eu trabalhava, vinha de final de semana para São Paulo. A Kelly já morava aqui desde 2006. Né? Ela já fez o último ano de faculdade já morando em São Paulo. Então eu meio que trabalhava no interior e vinha para São Paulo todo final de semana. Então eu passava toda sexta-feira, final do dia que eu estava chegando, eu passava no Mr. Beer e ia lá, escolhia uma cerveja e comecei a beber bastante cerveja inglesa, English Pale Ale, as Spitfires, umas Old Ales, gostava muito da Old Craft Random. São cervejas que me marcaram. Né? E fui me aproximando do craft dessa forma, nesse segundo estágio, por assim dizer. Legal. Interessante. Por que você acha que... Por que você acha que cerveja inglesa não... Vou só fazendo uns parênteses aqui para não perder as perguntas. Por que você acha que cerveja inglesa não pegou? Não é uma escola que as cervejarias brasileiras conseguiram emplacar, ou não sei nem se tentaram, mas, cara, eu acho que né, das 4 principais escolas, é uma escola que, né, não tem muito, assim, dentro do meio, né, cara? Não tem muita lager também, não é né? Sim. Mas, assim, cerveja inglesa é super difícil, né? Então, depende da cerveja inglesa, né? Se a gente pensar, das bitters, por exemplo, elas são realmente mais difíceis de emplacar. Mas a Riesling é uma cerveja inglesa, e se você vê bastante Riesling ainda no craft, né? Barley Wine é uma cerveja inglesa, você vê algumas, tipo, menos. Mas o que eu tenho uma teoria, né? Tô desenvolvendo agora, tá? Uma hipótese. Não tem problema. Não, Baltic Porter mesmo, cara. Cervejas inglesas sim, tem pouco. Cerveja inglesa, cara, ela tem pouca carbonatação. Tem maltes mais robustos, mais suculentos, mais caramelo, mais frutas escuras, né? Então, isso pode ser que não é tão adequado ao nosso clima, né? Pensar na carbonatação, que a gente pensa na nossa referência de massa, né? Que são cervejas mega carbonatadas que chegam a picar a sua língua. Você não vai encontrar isso numa cerveja inglesa. Né? Pensando agora no repertório de estilos, eu não me recordo de uma cerveja inglesa que tem uma carbonatação bem presente, né? Que, querendo ou não, você leva a drinkability, né? E, querendo ou não, a gente está num país tropical, né? Então, eu acho que tem uma relação aí com o nosso clima, né? Legal. Eu acho que talvez seja isso. Eu acho que, possivelmente, não são cervejas... Uma bitter tem uma beer tem uma boa, por exemplo, uma London Pride, né? Uma cerveja é uma delícia cerveja. Né? Tem uma boa drinkability. Mas se você pegar uma Pale Ale americana, né, com esses aromas brilhantes, né, com o lúpulo americano, com carbonatação, né, ela tem uma drinkability maior. Então é natural que a gente tenda para... Eu tenho uma teoria da minha cabeça... sabores mais brilhantes. Eu tenho uma teoria da minha cabeça que talvez não faça sentido nenhum. Eu acabei de inventar isso, tá? Inventar não, né? Mas eu discuto muito isso com o Fábio Geribello, que ele, né, lá da Gard, que ele faz muita cerveja inglesa, ele adora, as cervejas dele inglesas são muito boas. E a gente sempre discute isso. A minha teoria para ele é, cara, a gente tomou, a nossa geração, quando criança, não tinha muito suco, né? Não tinha muito suco de fruta, não era... Hoje em dia é mais fácil. Sei lá, eu tenho lembrança de suco de laranja, suco de limão, assim, quem mora na cidade ali. Eu acho que a gente tomou muita, né, tem muita referência de fruta cítrica e pouquíssima referência de chá. Né? Então, talvez aí um lance da gente não conseguir acostumar mesmo com, né, com as cervejas que tem o malte como, né, como estrela, enfim, sei lá, uma teoria nada a ver também, mas que eu... Como protagonista.
Que eu acho que, sei lá, nosso paladar é muito mais Tem. acostumado com amargor e com coisas cítricas do que com coisas mais ligadas. Aí fala, não, mas pô, imagina se fosse assim no Rio de Janeiro. Aí eu falo, cara, na boa, então você não tomou chá no Rio de Janeiro. Você vai tomar chá na praia, é açúcar puro, não é um. Tô falando do chá mesmo, né? Não o chá mate que a gente toma aqui no Sim. Brasil é por açúcar, né, cara? Sei lá, é uma teoria besta também, que eu não sei se faz Todas sentido. as bebidas brasileiras no geral têm esse paladar mais pro açúcar, né? Você pensar nos refrigerantes, isso tanto no Brasil quanto Sim. falar América, né? América, tipo, Estados Unidos também tem muito essa carga muito alta de açúcar, né? Então, eu acho que corrobora, entendeu? O que você está dizendo corrobora. Também o açúcar, esse açúcar residual também não é uma coisa refrescante, né? Então, Sim. se você pensar com o clima, né, esse protagonismo dos maltes que tem esse caráter de caramelo, esse caráter um amendoado, Herbal. umas frutas secas, né? Então, um caráter de residual, sabor residual adocicado, isso acaba comprometendo um pouco, né? Eu tô tomando a Bausch aqui, pô, tá uma delícia, né? Só que tá quente hoje, né? Sim. É um dia É quente. mais difícil, né, de tomar. Eu gostaria de estar tomando a Corn Pills. Pois é, vamos trocar aí, ó. Passa para cá, eu passo para lá. Agora eu te cortei. Então, aí veio o caminho, né, das alemãs, das belgas, né, ou das Witbiers e das cervejas de trigo. Aí você passa para a escola inglesa. E aí, como é que vai acontecendo essa evolução até chegar mesmo no lance que você se apaixona e fala, pô, cara, eu quero de fato estudar isso? Quando é que foi que teve essa Então, transição? Conta um pouquinho. acho que foi acontecendo de forma gradual, né? Acho que envolve muito não só a cerveja em si, mas o momento da minha vida. Tipo, eu tinha mudado para o apartamento que eu moro hoje, a gente investiu uma grana legal na cozinha, então comecei a cozinhar. Então, acho que isso tem uma relação também com a cerveja, com gastronomia, né? Com alimento, com bebida. E quando você está exposto ali, você acaba se interessando um pouco mais, né? E eu acho que foi meio, assim, eu não lembro exatamente o momento que eu decidi, eu acho que foi a Kelly que me indicou, falou, ó, faz um curso de sommelier de cerveja, você tá começando a se interessar pelo assunto, né? E eu lembro que eu fui conversar com o Evandro, ele tinha, puxa, esqueci o nome, Evandro, você lembra o nome? É Ana, a mulher dele? Evandro e Ana, eles tinham um izakaya ali na Vila Madalena, na Fradique, se não me engano. E eu tava nesse izakaya conversando e falei, pô, eu tô pensando em fazer um curso de sommelier de cerveja. Ele já tinha feito o curso. Aí ele me indicou o ICB. Aí eu comecei a procurar. Isso foi acho, meio de 14, né? Aí eu comecei a procurar, vi que o curso começava a ver logo mais eu não ia poder fazer, eu deixei para 2015. Eu comecei a fazer em 2015. Mas fui fazer assim porque, tipo, eu queria aprender um pouco mais sobre o que eu estava consumindo, né? Não era uma coisa que eu não estava mirando onde eu atingi, entendeu? Foi uma coisa que foi Uhum. acontecendo. Quando você pega a minha história e minha personalidade também, que eu sou bem obstinado, né? Acabou que eu fui entrando na pilha, né? Então, aí eu Uhum. fui lá, fiz o curso sommelier 1 mês depois, 2 meses depois já tinha o curso de mestre estilos, já emendei o mestre estilos, aí acabou o mestre estilos, já fui fazer tecnologia, assim, lógico que eu já estava ali na pilha, né, tava ali, tipo, pô, isso é um universo super legal, né. Eu lembro Uhum. bem das primeiras degustações guiadas, que foi a Kátia, né, que era a minha professora na época. Lembro dela começando a descrever os aromas e eu lá, Qual nossa, que Kátia? louco, Qual Kátia? tem isso aqui mesmo. Então, Qual Kátia? ligando a atenção seletiva. A Zanata, Você fez no CB. no Na ICB, época eu né? até olhei, na época ainda tinha uma Academia Barbante, né, que a Kátia Jorge dava aula, mas eu olhei
não lembro se foram valores ou era data, eu acabei decidindo pelo IGB. E eu lembro bem das primeiras aulas onde tipo, você começa a ser apresentado, né, pela análise sensorial. Fala, pô, eu tô percebendo isso, que legal, né? Aí é uma coisa que você ligou a chave e você vai procurar. Então, essa é uma coisa que aí eu falo, sou obstinado, então eu comecei a procurar, até que eu achei. Aí foi meio assim, né? Foi começando... E como é que foi a transição de, beleza, você se apaixonou, você estudou, mas aí você resolve empreender no meio cervejeiro, né? Como é que foi essa Sim. experiência de empreender, né, lançando uma marca cigana? Conta um pouquinho dessa experiência. Pô, foi uma experiência bacana, cara. Infelizmente, eu acho que a gente teve timing. O timing nosso não foi tão legal, porque a gente entrou no mercado muito competitivo, muito fracionado, né? Mas isso começou no curso de sommelier. Eu conheci o Jorge Doval, que era meu sócio, o Diogo Teola também, que era meu outro sócio. Eu já conheci ele, era um amigo de infância, que eu convidei para fazer o curso junto. Né? Falei, eu vou fazer o sommelier de cerveja, vem para cá, para São Paulo. Ele mora em Campinas. Aí ele topou, a gente fez o curso junto, a gente conheceu o Jorge lá. O Jorge fazia cerveja caseira, né? Fui aprender a fazer cerveja caseira com ele. E aí, pô, a gente começou a fazer cerveja. Aí o Jorge ganhou um campeonato da Cerveja Paulista em 2000 acho que foi 2015 mesmo, né? Ganhou com uma Double IPA, a Bazooka. E aí a Bazooka virou cerveja de linha da água, né? Aí, assim, era um projeto dele, né? Eu não tinha relação nenhuma, não abracei cerveja com ele, nem nada, nem participei desse. Aí a gente começou a conversar um pouco mais sobre fazer, tipo, fizemos business plan para montar cervejaria, montar brewpub. Fizemos contas pra caramba, conta fácil, de um monte. Mas aí acabou que a gente acabou optando por um dos caminhos e chegou em 2018. O fato de vocês não optarem por nenhum dos 2017. caminhos, o fato de vocês não optarem por nenhum dos caminhos significa que vocês de fato fizeram conta, cara. Isso é uma coisa que as pessoas enxergam um pouco, né? Que a conta é super importante e eu me incluo, né? Nisso, assim, sou péssimo disso. Hoje eu vejo quanto isso faz falta para mim, mas né, a gente já falou várias vezes sobre isso. Mas é um mercado que é muito da paixão, né? Muita gente entra nesse mercado sem fazer as contas corretamente. Então, acho que isso prova o quanto vocês fizeram conta de fato, né? O fato de não entrar. Mas, cara, eu queria só deixar registrado que, assim, cara, a Minimal era uma marca muito bacana, ou é ainda, não sei se vocês estão descansando, enfim. Mas, pô, a marca é linda, né? Vejo muita gente entrando com marcas aí sem muita, né? Acho que vocês fizeram um trabalho de marca muito legal, não só de rótulo, mas de conceito. Cara, vocês já chegaram no mercado fazendo lager, que eu acho que foi super legal também, com uma cerveja ótima, deliciosa, muito, muito, muito boa. E, enfim, então, só queria deixar registrado isso, que eu torço para que um dia, sei lá, desse certo aí de vocês Pode ser resgatarem esse projeto, que era muito legal. Então, aí no final de 18, o Jorge começou a Minimal antes de eu participar de fato, né? Eu e o Diogo. Porque a Bazooka ia ser continuada da realidade. Aí ele abriu a Minimal para continuar com a Bazooka. Aí ele começou a lançar uma cerveja, duas cervejas, a gente já estava ali meio fazendo cerveja caseira junto. Aí, pô, vamos todo mundo virar a Minimal. Aí a gente foi. Então, isso foi 18. A gente ficou com um ano e meio, mais ou menos. Né? E a gente pegou um mercado bem complicado, né? Você sabe melhor do que eu a respeito disso. Cara, deixa eu só fazer um registro, que eu lembro de tomar uma cerveja de vocês, cara, que eu acho que não lembro se já era mínimo ou não era mínimo, mas num evento que teve ali no Tomiotaki, que vocês levaram uma cerveja muito maluca, cara. Você tava lá, não sei se você braçou junto ou não. Mas... tava. Cara, era uma cerveja que tinha alga, pô, tinha um gosto de umami, assim, aquela sensação. Eu lembro muito, assim, cara, me marcou essa cerveja. Não sei se você lembra disso. Eu acho que era sua, eu lembro. Você tá lá servindo com as pessoas.
Eu lembro. Era aquilo, Essa cara? Era uma receita era cerveja do muito diferente, cara. essa receita era do Vitinho. O Vitinho também participou no começo. Ele acabou não entrando na mínima, mas a gente estava conversando junto, né? Era uma, o que era, cara? Era uma Dark Goose com álcool, alguma coisa assim. Era uma Goose com malte escuro, acho que foi adicionado na lavagem, um tequinho de sal e a gente fez tipo, a gente experimentou várias algas, fizemos uma infusão, né? E a gente adicionou no final, né? Era uma cerveja bem diferente mesmo, né? Bem diferente mesmo. Foi um evento super legal aquele. Mas me marcou, cara. Marcou muito a cerveja, assim, porque foi isso, uma sensação que eu Pois é, nunca tinha sentido. Falei, cara, que doido isso, cara. Uma das sabe, cerveja que você toma e dá um negócio. Exatamente. Pô, foi um evento que tinha um monte de cervejaria lá, a gente não se conhecia. Assim, né? Se conhecia de vista, mas não. Verdade. Não fui lá porque eu era, né? Porque eu era conhecido. Não, fui lá, tava lá, a gente tava com o stand lá também, passei e bebi. Falei, cara, que doideira, cara. Deu um boom na cabeça, assim. Falei, caraca, véio, que louco, que. Fiquei realmente impressionado. Era uma cerveja gostosa, eu gostei da cerveja. Então, só que eu não sei, na mínima a gente foi para outra ponta, né? Não era uma coisa mais clássicos, mais de entrada, né? E aí, assim, o que pegou, cara? Você tem a situação de mercado muito complicada. O preço de cigano você conhece muito bem, pouquíssima margem e pouca massa de manobra, né? Então, os preços não eram competitivos. A gente tinha também o Jorge como advogado, eu como engenheiro, o Diogo como engenheiro, os três com carreira, né? Tocando os negócios. Aí a gente chegou num acordo lá que, assim, era melhor parar por um tempo, né? A gente parou em dezembro do ano passado. Foi uma sorte no sentido de que a gente não entrou com estoque, nada, né, na pandemia, né? Não entramos com... A gente já tinha parado, né? A gente parou em dezembro. Sim, é uma marca legal, né? O conceito legal, mas eu falo, o momento nosso, tipo, se a gente tivesse entrado com esse conceito, com essa marca, em 2015, não que desse para fazer, porque eu também não tinha conhecimento, nem o Jorge estava começando, mas a marca estaria em outro lugar, né? Não sei quando é que você começou. 2016. 23 de março então. de 16. Então, 16. Você falar 2 anos, você vê como o mercado mudou, né? Mudou muito, cara. Muito. Então, e cigano, tipo, muita gente entrou, né? Muita gente entrou fazendo cigano. Isso fatiou, cigano é um né? mercado que muita gente entra, muita gente sai. Então, Alguns ficam e vão se adequando e mudando o modelo. Porque o modelo de negócio cigano você pode fazer várias coisas, né, cara? Tem vários tipos de formas de negócio, né? Pô, a gente já mudou o nosso jeito de atuar várias vezes, né? Então é um mercado que eu acho que hoje ainda é um mercado de sobrevivência mesmo, sabe? As pessoas vão ali tentando, enfim, é isso. Ainda é, cara, ainda é. Então, eu várias vezes as pessoas me procuraram, pô, né, me ajuda aí, a gente tá começando, o que você tem para me falar? E, cara, o que eu tenho para te falar é que você não fez muita conta. E aí você tem que tomar uma decisão. Faça muita conta e pula fora, ou não faça conta, vá pela paixão e aí você vai aprender sozinho. Mas, não, mas como assim? Aí, né, fica aquela impressão, pô, o cara não quer que eu entre no mercado. Não é isso, cara. Tô falando que eu não fiz e eu já tomei muito na cabeça, muito. Já falei várias vezes sobre isso. Né? Continuo tomando, tá? Assim, a gente toma na cabeça por não fazer conta. Sim. Então, não adianta você ter a marca, você falar da marca, não adianta você ter o produto. Uma coisa que é legal sempre de dividir com as pessoas e que isso choca, né? Principalmente o cara que está ali fazendo, cara, fazer cerveja não é a parte mais difícil. Não é. Você pode estudar, você pode ter a melhor cerveja do mundo, você pode ter ganho milhões de prêmios, você é o cervejeiro mais pica das galáxias. Não é a parte mais difícil, cara. E isso é difícil às vezes de explicar para as pessoas, né? E o cara acha que você tá falando, não, cara, faça conta, ponha tudo na ponta do lápis, porque a cadeia ela te engole, né? É um negócio muito maluco.
Então, e assim, acho que assim, ser pragmático demais também, como no caso eu fui, né? Também às vezes você acaba tolhendo qualquer movimento Sim. de ir para frente com um negócio, né? Mas Uhum. enfim, a Mas no meio gente disso, no tentou, meio. beleza, não deu, né? Ah, e tá ali, né, cara? Eu acho que tá ali. Vamos ver, né? O mercado vai andando, o mundo gira, enfim, as coisas vão mudando. Agora, Jairo, no meio disso, Uhum. você resolveu estudar mesmo, né? Participar do campeonato que você participou exige estudo, né? Exige bastante estudo, não é fácil, são várias pessoas. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência, tanto das suas técnicas de estudo, e depois a gente falar um pouquinho de como foi o campeonato. O campeonato é bem bacana, cara. Eu gostei de participar, foi a segunda vez que eu participei, né? A primeira vez Estudei você ficou em que bastante. lugar? Eu tinha no Mestre Estilos fiquei em quarto. Bem. Depois eu conto também do primeiro campeonato, que foi, tipo, fiquei em quarto, mas foi meio vergonhoso o final, a minha final. Mas é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Então, eu tinha uma confraria, não dá pra chamar de confraria, mas tinha um grupo de amigos que eu fiz no Mestre Estilos, né? Que a gente acabou criando o hábito de fazer esses estudos, diversos estudos, né, sobre estilos. A gente se encontrava semanalmente, eu não digo, mas cada 15 dias, pelo menos, no Empório, né, no Empório de Pinheiros. E lá a gente fazia degustações às cegas, a gente fazia degustações às cegas mesmo, tipo, pega 3 cervejas, serve as 3 cervejas, faz a análise sensorial, depois um fecha o olho, o outro fecha o olho, tipo assim, pega a taça pro cara assim, o cara vê, o cara tem que dizer qual é a cerveja. Então a gente foi desenvolvendo técnicas de teste, né? E não era necessariamente. Esse grupo foi criado mais por base da amizade ali, não era necessariamente para o campeonato, mas isso foi uma coisa que acabou se intensificando quando a gente tipo, decidiu participar. Né? Nesse grupo, por exemplo, tinha o Marcos Costa, que ficou em oitavo em 2016, se não me engano. Então ele já tinha uma cancha. Então a gente tinha esse encontros ali quinzenais de 4 pessoas, 5 pessoas, então era um grupinho ali que ficava estudando cerveja. Tipo, um escolhia cerveja e aí dava para os outros dizerem qual estilo. Né? Aí a gente fazia essa técnica também de servir 3 cervejas, fazer análise comparativa e depois fechar os olhos e cada um escolhe uma taça do outro. A gente tem que, tem que adivinhar qual cerveja que é. Né? Então a gente foi elaborando essas, esses exercícios. Né? Primeiro a gente começou só com cervejas clássicas, representantes do estilo. Né? Depois a gente começou a fazer mais ou menos freestyle, tipo, pega uma lata de uma coisa que não. Tipo uma sour porter, né? Para começar a disputar, né? Para trazer, pô, é uma porter, mas tá lá, tem essa acidez, o que é isso, né? Então a gente começou a trazer um pouco mais de dificuldade para esses treinos. Né? Isso Uhum. falando desses encontros. Além disso, quando eu decidi de fato participar do campeonato, eu comecei a comprar várias cervejas também de representantes do estilo, trazia para casa e eu me vendava, né? Tava uma camiseta, alguma coisa nos olhos, e a Kelly ia lá, escolhia uma cerveja e me servia. Eu fazia análise sensorial às cegas, literalmente às cegas. Né? E isso é surpreendente como a cor te leva, te conduz pra caramba, né? E você E gravava assim, isso você cria. para você Você estudar depois? Era gravado ou o que, grava. que Como você assim? fazia? Gravava. Não, você fazia análise sensorial, mas você gravava para depois você ver ou tinha ou como é que era o Não, seu não, hábito de não. estudo? Não, só fazia ali para treinar ali na Não, hora e é, então, é engraçado assim, a nossa cabeça vai construindo as coisas, né? E eu ficava pensando, às vezes eu quero comprar cervejas para mim sem eu saber quais as cervejas tinham sido compradas. Né? Às vezes eu imaginava, pô, ela vai servir a mesma cerveja 2 vezes para ver se eu falo besteira ou não falo. Aí você começa a pensar na pegadinha, né? Nas armadilhas. E você constrói as suas armadilhas. Se foi uma coisa que eu aprendi com esses exercícios, geralmente o primeiro instinto vai te levar para o mais próximo. Né? Quando você muda,
você já está racionalizando demais. Deixa o sensorial tipo, te levar, né, para o seu repertório. Lógico que isso muito depende do repertório. Eu tenho o privilégio de poder consumir cerveja especial com frequência. Então, isso me dá repertório. É natural que isso isso é uma vantagem, né? Então, isso você acaba exercitando. Então, mas mesmo assim, vendado, você estava lá pensando, pô, ela vai me escanear, né? Então, isso, aí você constrói armadilhas. Aí pensar no primeiro, puta, isso aqui é uma Dunkelweizen, tá? Não, mas, puta, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí eu decidia por outra coisa, pô, isso aqui estava na geladeira, deve ser isso. E eu me levava para um lugar que, na verdade, era uma Dunkelweizen, entendeu? Então, isso é uma coisa bem bacana de fazer, de se testar. Eu recomendo para quem faça, teste que se vende, porque Dica valiosíssima aí, quem estiver escutando é e, né, e divertido. tá estudando, cara, é uma dica É. muito valiosa isso aí, cara. E você, você acha que é fácil distinguir uma IPA de uma IPL? Vendado? Não, não, não. Eu diria que nem não é nada. É bem difícil, cara. Né? Porque é muito. Porque assim, a gente fala do crisp, né? Da lager ter esse crispness, mas é que crisp não tem não é crocante, não dá para traduzir dessa forma, né? Mas ela tem uma Crocância. Eu acho que característica a muito tradução parecida. seria. Uhum. Mas ainda assim, pô, você pega uma cerveja com uma lupulagem alta, como uma IPL, uma IPA, vai te conduzir, um amargor vai te conduzir para uma IPA. Eu tenho certeza que eu erraria. Eu não colocaria uma IPL se eu tivesse um teste cego, eu colocaria a IPA. Mesmo que eu suspeitasse que pudesse ser uma IPL. Acho bem difícil. É Mas difícil, né? é bem Não, difícil. tanto que tem, né? Eu, Muita é, cervejaria, antes da IPL ser catalogada, muitas cervejarias ganharam um prêmio em Session IPA, né? Session direto aconteceu, acho que eu vi mais do que uma vez cervejarias ganharem medalha em Blumenau com IPLs, escrevendo ou em APA ou em Session IPA. Ou em American Pale sim, Ale ou em Session IPA. Agora, conta um pouco dessa porque diferença, cara. Como é que foi? difícil. Como é que foi essa diferença aí do quarto lugar, do primeiro campeonato que você participou, para o primeiro lugar? Eu queria saber isso. O quanto de você ter, né, estudado engenharia e, né, uma faculdade que exige de fato estudo, né? Eu posso falar isso porque eu fiz comunicação, e é uma faculdade que exige muito mais você viver na prática do que estudar. Então, eu acho que eu tenho pouca referência de como estudar. Eu queria saber se isso te ajudou. Eu conversei isso com o Bleed outro dia, né? O quanto que o direito ajuda, né? O fato de você ser obrigado a estudar, né? E de argumentar, né? Acho que mais do que isso, assim, acho que para o sommelier o direito, né? O cara além de estudar coisas profundas, enfim, estudar as leis, enfim, ele também tem que aprender a parte de convencer, de ir ali, de se expor, de criar argumentos. Então, eu estava fazendo esse paralelo. Como que você acha Uhum. que é isso para você? Como você aplicou isso tanto no primeiro quanto no segundo? E o quanto tem de cabeça em tudo isso, né? De você estar pleno ali. Então, se eu pensar um pouco na engenharia, né, acho que uma das maiores lições, né, maiores aprendizados da parte de engenharia é ter um pouco de análise crítica, né? Por mais que isso possa representar várias coisas, dá para falar um monte sobre isso, né? Eu não me considero o melhor sommelier, eu me considero um bom jogador nesse caso, tá? Porque eu analisei o Uhum. jogo, entendeu? Baseado na primeira experiência. Então, acho que minha primeira experiência foi uma experiência legal. Pô, não estou dizendo que eu não estudei cerveja, que eu tinha que estudar cerveja para chegar onde eu cheguei no primeiro campeonato. Mas no segundo, eu usei aí uma análise crítica, né, para entender o que eu tinha feito de errado. Tive um apoio da Kelly monstruoso, que não tem nada a ver com engenharia, né?
no dia anterior, então, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, né? Foi me conduzindo para eu ficar mais tranquilo nos meus erros do 2017, né? Mas acho que a engenharia me ajudou um pouco a entender o jogo. Acho que vou fazer um brinde a pesou Kelly. A meu favor nesse sentido. Um brinde a Kelly aí, cara, você já citou ela várias vezes. E eu falei outro dia aqui no programa com a Júlia e com o Fábio, qual a importância, né, da mulher na vida do homem, né, como que elas conseguem nos ajudar. Eu falo muito isso, a voz só existe porque a Mari é a pessoa que fez a voz estar aqui até hoje. Então, um brinde a Kelly aí, que legal e que você reconheça também, né, cara? Tipo, e tá falando disso, que acho que é super legal. É importante. É importante. Então, falando de engenharia, acho que é isso, cara. Ela me ajudou a analisar o jogo, entender o jogo ali, onde eu podia melhorar, onde eu devia apostar minhas fichas também nas fases anteriores, né? Então, isso é uma coisa que pesa, né? Eu passo, né? Tipo, eu sou analítico nesse sentido, então eu uso as minhas capacidades para isso. Quantas pessoas participam de um campeonato desse? Claro, cara, em torno de 250 a 300, acho. Eu não sei o número exato de inscritos. E espero que esse ano, se tiver, ano que vem, se tiver, tenha mais gente, quem sabe. É bacana, é legal, né? Você tem que encarar como uma disputa com você mesmo, né? Os outros estão ali, pô, mas é uma disputa contra si, né? Então, e no primeiro campeonato, né, eu não esperava. Eu fui fazer porque, pô, legal o campeonato, sou competitivo, sou corredor, então, tipo, quem tem competição aqui envolvida, onde eu acho que eu tenho também potencial para apresentar algum resultado, né? Ou seja, você não vai pedir um negócio que você, tipo, não tá na sua melhor, no seu espectro, né? Vou fazer, né? Então, fiz a prova teórica, aí passei para a prova prática. Aí, fazendo a prova prática, eu não esperava ficar entre os 10, entre os 5, né, para passar para a final. Mas, pô, deu certo. Foi bacana pra caramba, assim. Pesou bastante, eu estava fazendo alguns cursos de off-flavors, isso pesa bastante também, a prova de off-flavors, ela pesa, né? Que são a primeira fase, prova teórica, são 60 ou 70 questões, né, de múltipla escolha, 2 horas para responder mais ou menos. Então, aí os 45 ou 50 melhores, os 45 melhores passam para essa segunda fase, que é análise sensorial. 6 cervejas, 1 hora para dizer qual o estilo que é, só o estilo. E 6... Quantas cervejas são? 6? 6 cervejas e 6 off-flavors, é isso? 6 e 6, isso. 6 e 6. E assim, 1 hora é muito tempo. Né? É muito tempo. E é um tempo que te prega peças, né? Porque você fica, eu fico racionalizando. Né? Então, e a prova de estilos, ela é muito difícil. Ela é muito difícil porque tem muitas nuances. Você pega uma saison, uma triple, uma strong golden ale, elas estão ali, sabe? Tá muito próximo uma coisa da outra. E você acha que ter feito mestre em estilos foi fundamental nessa... Ou as pessoas, tem muita gente que sai direto do curso ajuda bastante. Ajuda? Eu assim, se eu tivesse que refazer minha trajetória, eu teria levado um pouco mais de tempo para fazer. Teria esperado, não sei, mesmo ano. Acho que seria mais proveitoso, né? Porque eu vejo a minha evolução em relação a 17 para 19, né, da diferença do campeonato, apesar de eu ter feito o mesmo número de pontos nessa semifinal, que levou para a final, eu fiz 7 ou 8 pontos, eu estava muito mais seguro. Então, assim, isso por conta de treino. Então, o Mestre Gilos vai te trazer esse treino, né? Então, é legal ter uma cancha, ter um tempo de copo, né? As horas copos, como a gente fala, não é hora bebendo, mas é hora degustando e fazendo a análise sensorial. Eu acho que ela é importante para aí você evoluir para um Mestre Gilos. Se eu tivesse que fazer de novo uma trajetória, eu faria um pouco mais longe do... E a prova final ali tem um pouco de cabeça também, né? De você total confortável, total cabeça. porque daí já é um negócio mais ali, né?
O pessoal simula, pelo que eu vi, é uma simulação ali de que você está servindo algumas Então, pessoas. são, E aí tem são um lance de duas... desenvoltura, né? Que aí vai além do estudo, né? Totalmente, é uma prova de psicológico, não é uma prova de técnica, né? A técnica está no dia anterior, né? Nas 6 cervejas e 6 off-flavors, você acertou o número de pontos, ficou entre os 10 para ir para o Mundial, entre os 5 para ir para o final, tá ali, né? No dia seguinte, cara, é muito cabeça, né? Muito como você está, né? E em 2017, né, quando eu fui parar na final, tava naquela euforia, né? Pô, como que eu fui parar na final? Fiquei eufórico, aí você passa a euforia, adrenalina abaixo, fala, puta merda, aqui tô fudido, né? E eu morrendo de medo, né? Eu não sou um cara que gosta muito de falar em público, isso é uma coisa que eu tenho exercitado um pouco mais, que hoje eu tô mais tranquilo, né? Hoje eu tô mais confortável com isso, porque não tem outro jeito de fazer senão treinando esse som. Mas eu falei, nossa, eu tô fudido. Aí você começa no dia anterior a pensar, pô, vou passar uma vergonha na frente do Alfredo, da Kátia, do pessoal do mercado. E eu fiquei apavorado com a possibilidade de fazer feio na banca técnica da cerveja. Como é que é a prova? A prova ela é constituída de duas etapas. São 20 minutos. Primeira etapa você recebe uma taça, né, uma ISO, com uma cerveja, faz a análise sensorial dela e diz qual é o estilo. Isso posto, se você diz qual é o estilo, você responde ali 3 ou 4 perguntas da bancada técnica que podem ter a ver ou não com a cerveja, pode ser outras coisas, qualquer conhecimento. E aí você passa para a prova de serviço, de simulação de serviço. E eu fiquei no primeiro campeonato, falei, nossa, não posso falar uma bobagem, né? Não posso ir lá e Quantas falar pessoas chegam nessa etapa? Quantas pessoas chegam na... 5, chegam 5. 5. Chegam 5 dos 200 e pouco, né? Na etapa anterior, né? Na semifinal, eu tenho os 6 off-flavors e 6 estilos. Isso cada um dá ponto igual, então são 12 pontos possíveis. Quem pontua, os 5 melhores pontuados vão passar para a final, os 10 desses 5 já estão no Mundial de Sommeliers e os outros 5 que completam os 10 também estão no Mundial, mas não para a final, então passam só 5. E o que dá critério de desempate é estilo. Tipo, se eu tiver a mesma pontuação que outra pessoa e eu fiz mais off-flavors e menos estilos, ele passa ou não, se ficar por último. Ali, fomos lá para a final 5, né? Antes de tudo, né, antes de fazer a prova propriamente dita, ficam 5 lá naquele salão lá embaixo do C, e eles sorteiam lá a ordem. Então já tá todo mundo ali transpirando, né? Tá, um estresse danado. Aí a prova começa às 9, né? E aí sobe o primeiro, sobe aquela porra daquela escada lá, até o Estácio tá lá em cima na porta lá para te receber. E 20 minutos antes de você subir, você recebe um cardápio. É um restaurante, um simulado, e nesse cardápio você tem lá cervejas e comida, e você vai atender pessoas do simulado de serviço com base naquele cardápio. Então você tem 20 minutos para estudar ali o que você vai fazer. No primeiro campeonato, em 17, né, eu muito preocupado em não fazer besteira na banca técnica. Eu não dei muita bola pro serviço. Falei, serviço é serviço de cerveja. Vai lá e serve cerveja. Né? Então, primeiro que eu fui pra banca técnica, pô, ninguém acertou estilo em 2017. Passamos perto lá. Era uma saison, eu falei que era uma Strong Golden Ale. O Pelizon que ganhou falou que era uma Blonde Ale, uma Belgian Blonde, estava mais próximo. Achei que pontuou um pouco mais ali. Mas aí eu saí da banca técnica já desconfortável, porque eu não tinha certeza do que eu tinha falado da cerveja. Eu já tava, pô... O que era no final? Qual estilo que era? Era uma saison.
Era uma saison, eu falei que era Saison Golden Ale. A Saison Golden ela estava na saison com 6, 6,5 de álcool. Então, a Saison Golden Ale começa com 7,5, se não me engano. Então, já tinha um delta de álcool aí que pesava, né? Mas aí, enfim, eu saí da banca, respondi as perguntas. Eu lembro que eu respondi as perguntas, não eram tão complicadas, né? Fui para a banca de serviço. Cara, a banca de serviço ela é cheia de nuances, cheia de sutilezas, você tem que tomar uma série de cuidados, né? Sempre tem uma pegadinha, né? Eles botam cerveja vencida, eles colocam um copo sujo, então tem essas possibilidades e tipo, você tem que avaliar ali. Eu fui para a banca de serviço, fui lá, ofereci os cardápios e tal, o que você gosta de beber e tal, e você tá ali com 4 pessoas, interagindo com elas e respondendo dúvidas, né? Eu tava nervoso pra caramba, né? Eu não tinha a mínima ideia do que fazer. E eu lembro que não lembro quem que tava na mesa, pediu uma cerveja para dividir em 3. E eu falei, eu escolhi uma Blondine, uma Witbier com acerola. E eu fui lá, peguei a garrafa de 600 ml, peguei 3 copos, umas tulipas grandes, e fui dividir o copo em 3. Quando eu servi o primeiro, o segundo ficou nada pro terceiro. Ali, assim, um engenheiro formado na USP, não sabia dividir volume de copo. Aí o que eu fiz? Fui lá e abri outra, né? Abri outra garrafa, mas não, tipo, poderia ter aberto a outra garrafa e falar, olha, eu errei no volume aqui, podia ter feito podia ter saído na sua, isso aqui por conta da casa. Não, eu fui lá e abri. Ali, pô, aí eu já estava deitando na mesa para atender as pessoas, né? Sabe tudo aquilo que você não tem prática, porque eu não, de fato, trabalho com isso, mas eu frequento muitos restaurantes, então eu sei o que me incomoda, né? E eu estava fazendo tudo que me incomodava. Aí eu lembro que quando acabou a prova, assim, foi um serviço do Velton, fiz. Cara, eu desabei, assim, nossa, para mim foi muito, muito, muito ruim a experiência. Mas desabou assim de ficar Isso, triste, desabou de falar, puta, meu, que merda, tipo, pressão psicológica mesmo. Desabei porque, assim, a pressão estava muito grande, eu estava sentindo pressão, eu estava muito nervoso, né? E, tipo, na hora que eu acabei a prova, eu sabia os erros que eu tinha cometido, né? Eu sabia a cagada que eu tinha feito. Então, eu sabia, porra, tudo bem, eu não tô ali, não tô no salão, não tô fazendo isso de forma dioturna, né? Todo dia, mas eu sabia que eu tinha feito de errado ali, a maioria dos erros. Então, eu já saí meio, putz, tô em quinto. Só que, assim, isso é toda a experiência, né? Então, pô, não fiquei em quinto, fiquei em quarto. E alguém ainda fez pior, né? O Gabriel eu não sei o que ele aprontou, eu não prova dele, porque eu fui o segundo, ele foi o primeiro, eu fui o segundo, e depois eu vi a prova dos outros, né? E quando eu vi a prova dos outros, tinha certeza que eu não tinha chance nenhuma de ganhar, né? Mas, assim, foi uma experiência super bacana, né? Fiquei ali, assim, meio chateado que poderia ter ido melhor, né? Mas foi, assim, foi aprendizado, tanto que para analisando o jogo para 2019, eu tinha toda aquela eu já conhecia o rito, né? Então eu já sabia onde eu tinha que pensar, o fazer, a forma de fazer, fazer as coisas com tempo. Tem 20 minutos é muito tempo, entendeu? Acontece então, a cada 2 anos, é isso? Não tem todo ano? Cada 2 anos. Ele era anual e depois passou a acompanhar o campeonato mundial, né? Então, ele vinha anual, acho que foi 14, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17, depois passou a ser bianual. Então, eu fiz 17, aí fiz 19. Então, em 19, né, como eu já tinha... Mas mesmo assim, quando você ficou... Rapidinho. Quando você ficou em quarto, você foi para o Mundial. Foi pro Mundial. Como é que funciona? Como é que é o Mundial? Vocês vão para algum lugar, é isso? Ou é remoto? Como é que é?
Não, foi em Munique. Foi em Munique. A gente foi para tem a Drink. Ele acontece a cada 2 anos, necessariamente em Munique, junto com a Drink Tech. Né? Então, em 17 foi em Munique, em 19 foi em Rimini, no interior da Itália, e em 21, se tiver campeonato, deve acontecer em Munique de novo. Né? E você foi, Então, e você fui 2 vezes. Eu acabei não. Em 19 eu acabei não indo, eu tive um problema familiar de última hora e tive que. 2 semanas antes eu tive um problema sério de família. Caramba. Que eu tive que declinar. Tava com passagem comprada, hotel reservado. Aí vai o sexto. Aí vai o sexto no seu lugar, é isso? Tava confiante. Tem um Foi cara que o 11º, né? Ah, são 10 que vão. Não, o sexto já estava. O sexto ao 10º já estavam classificados. Entre os 10 primeiros já iam. Né? Ah, eu O achei que era o 11º foi cinco. chamado. Não, os 10 primeiros vão. A seleção brasileira acho que é a segunda maior, se não me engano. A segunda e a terceira. A primeira é a alemã, depois a austríaca, se não me engano, e a terceira é brasileira. E como é que funciona isso? Quem que Então, paga? Cada um paga o seu ou tem alguém que paga? Como é que funciona essa premiação? Cara, faz vaquinha se for o caso, mas cada um paga. É? Cada um paga Cada o um seu. paga. Não tem patrocínio, não. Entendi. Então, uma coisa, se o Estácio vê o programa, pô, tá na hora do CB patrocinar. Agora tem bala na agulha, né? Então, assim, mas pô, é uma oportunidade de networking, de conhecer pessoas, né? É super legal. É uma experiência legal pra caramba. Né? E o jogo é diferente. Né? O jogo é diferente. Depois eu falo um pouquinho sobre o Mundial, mas falando um pouquinho sobre 19, né? 19, o que aconteceu, né? Como eu tinha essa experiência anterior, né? Para mim, aqueles erros que eu cometi, eu fui prestando atenção de não cometê-los novamente, cometer novos erros. A experiência nada mais é do que isso, é o nome bonito dos erros que você já cometeu. E aí, sim, o que aconteceu? Quando eu fui receber o cardápio lá embaixo, eu li o cardápio, eu li as cervejas e eu entendi um pouco da proposta do jogo. Eu montei meu jogo ali. Entendeu? Eu fui lá e falei, bom, minha estratégia vai ser essa. Em 17, quando eu recebi o cardápio, eu olhava o cardápio, puta, sei lá. Em 19, eu já tinha pensado, olha, tá, esse grupo esse grupo aqui fica bom com esse grupo de cerveja, então eu não tenho uma estratégia. Né? Isso, nos 20 minutos ali, é importante para você pensar no jogo. Pô, eu tenho esse caminho a seguir. Eu vou seguir por esse caminho. Desviar uma coisa ou outra, você se ajusta na hora. Então, isso foi pela experiência anterior, me ajudou bastante a pensar no menu ali do que fazer na hora. Né? Isso pesou. Depois eu fui para a banca técnica, quando eu levei a cerveja no nariz, cara, eu já sabia o que era, entendeu? Ali eu estava muito seguro. Era uma Guese, para mim, pus no nariz Guese, pum. Pus na boca, eu confirmei, tá. Aí fiz a descrição sensorial, então eu saí muito confiante. Né? Eu podia ter errado, mas na hora eu tinha confiança de que eu tinha acertado. Então isso pesou muito para a banca de serviço também. Aí eu fiz a banca com tranquilidade. Joguei seguro, não fiz. Assim, poderia ter ido um pouco. Ter respondido as perguntas, ter feito tipo, performance. Né? Acho que isso eu aprendi muito com a Kelly. Ela dança, ela tem uma parceria com uma companhia de dança, então ela fala muito sobre performance. E eu comecei a entender um pouco mais do sommelier como performance, né? Isso é importante, porque não adianta eu estudar, posso ter 1000 horas de curso de cerveja. Se eu não souber me comunicar, né, com a outra ponta, não adiantou, tudo bem, vai ficar aqui dentro. Né? Então, a performance e saber o momento de é acelerar e de puxar, né, de segurar, né? A hora que você acelera, porque às vezes você pode dar uma acelerada ali que põe tudo a perder, né? Que dá aquela acelerada Sim, um excesso de confiança. Vira Zé Palestrinha, né? Você tem toda. E eu tendo a isso, sabe?
Então eu tenho que moderar o discurso, moderar, enxergar o momento, né? É o momento de falar, ou como falar, isso é super importante. A gente, eu tenho usado um discurso sobre ser sommelier de algumas lives que eu fiz, que eu acho que estou incorporando ele. O sommelier, ele é, antes de tudo, um intérprete. Né? Ele precisa ler ali a situação. Né? De nada vai adiantar se eu ler a situação e não conseguir me comunicar. Né? Então, um intérprete, um performer do momento. Né? Então, tem que dosar, lógico. Não pode ser uma coisa que apareça tanto, que coloque as outras coisas em segundo plano. Então, você tem que balancear isso. Você vai me perguntar, você sabe fazer isso? Eu estou aprendendo. Eu acho que eu estou tentando. Entendeu? Eu acho que eu estou mais pro não do que pro sim, mas eu estou tentando. E aí, o jogo aconteceu, tinha umas pegadinhas, né? Tinha duas pegadinhas na banca, uma cerveja vencida que ninguém pegou. Cerveja vencida ali, que você vai olhar validade na hora, é uma coisa que você faz no mise en place, às vezes, né? Fazer controle de estoque, você faz no mise en place, não na hora do serviço. Tudo bem, é uma coisa que você deveria reparar, mas é uma coisa que você não está acostumado. Né? E outra tinha a chopeira da torneira americana, que não é uma torneira que eu não gosto muito, tipo, daquele giro, né? E ela estava bem fechada, né? Cara, eu fiz o serviço de uma Weizen, levei 3 minutos para encher o copo, mas não mexi, não vou mexer nessa chopeira que saiu dos regulares aqui. Aí eu vi que o fluxo estava baixo, né? Mas eu vou fazer o serviço tranquilo. Ainda servi 2 Weizen e deu tempo, tranquilo. Isso não pesou contra. Mas o que pesou contra foi que a gente serviu cerveja vencida e todos serviram. Então isso acabou pesando contra todo mundo. Ninguém percebeu. Aí, assim, quem ficou em segundo foi o próprio Edu, que ganhou em 17, né? O Edu é um performer, né? O serviço dele, eu vi o serviço dele, eu achei Quem que que foi é? melhor do que o Edu o meu. quê? Só que ele acabou... Pelizon. Pelizon. É um gaúcho. Uhum. Eu vi o serviço dele, acho que o serviço dele foi melhor que o meu, né? Só que ele acabou errando o estilo. Então, aí acho que isso acabou distinguindo ali. A gente teve uma prova bem próxima, né? Ele é um excelente jogador também. Um excelente sommelier e um excelente jogador. E conta um pouquinho como é que é o Mundial, como é que é tá lá representando o Brasil e... O Mundial aí o jogo é complicado, né? A prova é diferente. Primeiro que a prova, assim, a estrutura da prova é parecida, né? Uma prova teórica, uma prova prática, 2 provas práticas, office e estilos, e aí a parte de apresentação. A prova teórica, ela é diferente da nossa. Que a nossa prova teórica aqui no Brasil, ela explora os aspectos do sommelier, tipo, tem produção, tem estilos, tem harmonização, tem todos os aspectos que o sommelier deve conhecer do universo da cerveja. A prova de lá tem isso, mas tem também curiosidades, mas tinha umas perguntas, cara, umas coisas macabras, umas coisas que não fazia ideia do que era. Quem foi o primeiro, qual desses presidentes americanos fazia cerveja em casa? Tinha umas coisas desse tipo. Uma cerveja não é vegana quando? Aí tinha as opções. Essa eu aprendi porque eu errei na prova. Fora que tá em inglês, né? Mas assim, é uma coisa que... Não, foi feito em português. Eles fazem em português? Num português meio Google Tradutor, mas foi num português. Legal. Parece que a prova de 19 já estava a tradução melhor, a 17 estava bem fraquinho. Então cai assim, e cai BJCP e cai BA, cai dos 2 guias, né? Não é um guia só, que a prova do brasileiro é só BA. Né? Lá cai BJCP, cai BA, cai curiosidades, quais foram as indústrias que se fundiram esse ano, cai sobre produção de lúpulo, alface médio no mundo. Tem umas coisas assim, as perguntas cabulosas, que tipo,
Quando você tem que fazer a primeira prova para ver, pô, eu tenho que estudar uma série de coisas que eu não fazia ideia que eu tinha que estudar. Então, são coisas que, tipo, a prova é difícil. A prova é bem difícil mesmo. Aí você passa para a prova de office e a prova de cervejas, ela é parecida, só que, primeiro, as duas provas têm 10 amostras cada um, né? Não são 6, e você tem meia hora, você não tem 1 hora. Então, são 3 Caramba. minutos por amostra, né? Ah, qual a diferença? Aí você tem uma tabela de office, uma tabela de rótulos, com 30 opções. Então, dos 10, os 30 estão contidos nessas 30 opções. Ah, é mais fácil. Cara, vou te falar Você tem mais que chance de se confundir, né? muita chance de confundir, cara. E outra, não é estilo tipo, tem uma Porter e tem uma Sour. Não, eu tenho uma Porter, tenho uma Vodka Porter, tenho uma Oatmeal Stout. Então você tem coisas ali num ambiente próximo, sabe? As variações, você sempre vai pegar uma cerveja, pô, tá aqui, né? Tá nesse range. Aí você olha o range, tá lá na tabela. Aí. Entendeu? E algum No meu brasileiro ano, passou de fase assim? Chegou longe? Como é que é? Como é que é isso entre os brasileiros? Tem algum brasileiro que. em 17, né? No 17 tem 2 brasileiros que já ficaram em terceiro, né? Ah, A é? Tati Sponges em 2015, acho, que foi aqui no Brasil a prova. E em 17 foi o Sawamura. O Sawamura foi em terceiro. Pô, que legal, não sabia, não. Assim, é um difícil pra cacete, cara. Muito difícil. Porque, assim, a gente tá lá em 80 pessoas, mais ou menos. Um grupo bem menor do que os nacionais. Mas, assim, você tem que pontuar mais ou menos, né? Em 17, quando eu fui, a prova tinha que fazer 182 pontos de 300 para passar entre os 10 finalistas. Então, a gente está falando aí de 60% mais ou menos. Pô, 60%, cada prova vale 100 pontos. Né? Você tem que acertar 6, você tem que acertar 6 de cada um. E Caraca. 60% da prova escrita. É Nossa. muita coisa. Né? E aí, em 19, quando eu acabei não indo, eu acompanhei as notas, né? O grade subiu, né? Foi para 200 pontos. Então, ó, me parece, assim, é fácil ser juiz de VT, né? Como eu acompanhei no dia, assim, não estava em São Paulo, estava em Floripa. No dia, eu acompanhei a prova com todo mundo, que eu estava no grupo lá do WhatsApp, pô, tinham alguns amigos do Chile, da França fazendo também, esses que eu conheci no campeonato e conheci no Mundial. Eu acompanhei a prova, cara, falo, ser juiz de VT é mais fácil, mas a prova dos estilos, em 17, foram estilos tudo ali em um tom de castanho, marrom, âmbar escuro, tudo mesmo tom. Em 19 já variou bastante entre cervejas claras e cervejas escuras. Isso me parecia mais fácil, né? Uhum. Tanto que a nota subiu, né? Ser mais fácil é mais fácil para todo mundo, né? Não é só para ti. Sim. Então, eu sei que o Pelizon, que foi em 17, foi em 19, em 19 ele tirou nota para ficar entre 10 e 17. Só que aí ele acabou ficando ali, sei lá, 15º, alguma coisa assim. Tava na Caramba. praga. Para os off-flavors, 3 minutos basta. Ok. Porque a flavor você sabe ou você não sabe, cara. Uhum. Tipo, você não sabe, você vai chutar. Né? Você botou Uhum. um diacetil no nariz ali, você já o diacetil vai pro próximo. Uhum. Agora, se você não sabe, você vai ficar, tipo... né, agora, os estilos, cara, tem 10 amostras. Tipo, se você gastar muito tempo na primeira e na segunda, no final você não pega mais nada, porque você tem que pegar muito rápido. Não Uhum. dá tempo, cara. É muito Sim. pesado. Né? Esse merecia Pô, um pouquinho mais de tempo. imagino, cara. Eu não fiz nem a prova, cara. Né, fiz o curso de sommelier, não fui fazer a prova, porque eu estava trabalhando na época, enfim, teve
E eu nunca mais fui, cara. Então eu brinco que eu sou o pior aluno do ICB, porque eu não fui fazer a prova final. E eu não me vejo, cara, de jeito nenhum, assim, conseguindo ali, ter no estômago para chegar nem, sei lá, cara, enfim, por mais que a gente estude, a gente já fez, né, alguns grupos de estudo juntos, mas é muito, cara, assim, eu acho que tem um lance, né, que é muito diferente, assim, do fazer cerveja para você. Cara, eu acho muito mais difícil, cara. É muito mais fácil fazer cerveja do que você. Eu admiro muito, assim, cara, porque não, o fato é, você pode estudar muito. Se você não tem cabeça, se você não tá muito centrado, se você não, né, isso que vocês fizeram aí, né, de treinar, né, de vocês se ajudarem para, pô, pega aqui, você tá errando aqui. Cara, é muito delicado, assim, cara, né? Acho que, pô, cerveja você tem a ajuda do livro, você tá ali, você consegue, né, se você fizer tudo certinho, respeitar os processos, estudar, né, tiver um conhecimento, a cerveja sai, né? Pode ficar boa ou ruim, mas enfim, a cerveja sai. Essas provas eu acho, assim, eu admiro muito, assim, quem consegue, porque tem um fator psicológico aí que é muito, muito, muito difícil. Jário, cara, obrigado, a gente já estourou o tempo. Não sei se você quer deixar algum recadinho final, falar de algum assunto que a gente não falou, acho que agora é a hora, né? Geralmente eu entro aí nos assuntos polêmicos do mercado cervejeiro, mas eu acho que a gente já estourou muito tempo, mas se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí. Não, eu acho que a gente falou bastante aí das histórias do meu caminho, minha trilha no mercado cervejeiro que está começando, espero, né? A gente tem muito a desenhar ainda, a gente está engatinhando como o Brasil, como sommelieria, como cerveja. A gente faz cerveja boa, né? Nós brasileiros, né? A gente tem cervejarias aí que não devem nada para cervejas lá de fora, mas ainda assim a gente tem uma batalha grande. Acho que é isso, cara. Meus contatos acho que você tem, né? No Instagram, @jairo_pn. Acho que eu só uso ele também. No Facebook nem. Como é que é? Repete aí pra gente. @Jairo. Jairo com Y. Jairo com Y. JAYRO. P de pato N de navio. Isso. Tá. Que é o que eu mais uso, que é o que eu mais. Tipo, quem me segue, que você me conhece, o que eu gosto de fazer é harmonização. É o que eu mais. Praticamente é o que eu posso lá. Né? Cara, o Jairo faz uns pratos incríveis, bastante. que é uma sacanagem, assim, né? Eu acho sacanagem o cara que tem Instagram fica postando comida, cara, porque, pô, várias vezes você posta num horário que eu tô morrendo de fome, cara, né? E a gente mora perto, então eu fico assim, cara, manda uma marmita aqui pra mim, pô, puta negócio lindo. Então acompanhe o Jairo que tem muita dica ali, cara. Ele faz uns pratos, né? Eu acho que você pensa também na estética ali, né? Acho que bem da, né? Tem, não é? Eu nunca comi, eu não sei se é bom, mas que é lindo e que tem dicas de como harmonizar. Eu me considero um bom cozinheiro amador. Velho. Tem coisas que às vezes podem ser mais bonitas do que boas, né? O Instagram tem essa vantagem também, se você tirar uma boa foto, né? Não vai aparecer os aromas e sabores, né? Mas no geral, assim, é que eu acabo postando as pingas, não os tombos, né? Os tombos acabam ficando para mim, né? E como eu sou casado com uma arquiteta que tem um bom senso estético, eu fui aprendendo uma coisa ou outra. E as melhores fotos minhas são tiradas por ela, né? Entendi. Então, isso é uma coisa tá explicado. Valoriza, né? Valoriza. Então. Mas é isso, gente. Sigam lá. Pô, obrigado pela aula, brigadão. Acho que foi uma aula para quem está, né, começando, para quem já está nesse meio, né, ouvido Jairo, assim, acho que é muito rico tudo que ele tem para dizer. Esses dias fiz até um curso aí que eles deram, que foi muito bacana. Eu não consegui fazer o curso inteiro. Eu sou assim, cara. Eu começo a fazer curso, eu nunca termino. Mas eu fiz uma parte, foi muito legal, muito bacana mesmo. Então, para quem, né, escutou até aqui, muito obrigado. O Ramon vai deixar aí as considerações finais, né? Então, esse foi mais um de Papo com a Véia da nossa segunda temporada. Obrigado para você que escutou até aqui. E é isso, saúde e até a próxima. Era hoje.
Esse podcast foi apresentado por Júnior Botura, neto da Avó Maria e fundador da Cerveja Voz, com participação especial do Jairo Neto, produzido e editado por RP Podcasts. Não esqueça de seguir a Cerveja Voz nas redes sociais, @Cerveja Voz no Instagram, /Cerveja Voz no Facebook, De Papo com a Véia no Spotify e Cerveja a Voz no YouTube. Se você gostou desse episódio e acha que tem algum convidado interessante que possa participar também, mande pra gente nas nossas redes sociais que a gente tenta entrar em contato com eles. Se você conhece alguém que você acredita que também vai gostar desse programa, indique a gente pra ele. E se você quiser comprar qualquer um dos nossos produtos, entre em avozencasa.com.br. Muito obrigado por ter assistido ou ouvido esse episódio até o final. Saúde e até a próxima!